Queridos irmãos, queridas irmãs, então, dando sequência, 746, tema assassínio. Então, um dia conversando com a minha avó, que está aqui presente, né, para completar tudo, está aqui presente. Conversando com ela pegou e falou para mim assim, eu quis saber a respeito com relação a essas pessoas que já morreram e tal. Ela falou, mas meu filho, na Terra, pode pensar as pessoas o que quiserem, mas eu, pelo menos, nunca presenciei sofrimento algum na face da Terra. Nunca presenciei um sofrimento e também nunca presenciei uma morte. Pensei comigo assim, isso é para ser algum espírito obsessor, não é possível. Só nunca presenciou um sofrimento e nem uma morte? Ela falou, não, meu filho. Porque, vejamos, todo sofrimento é reflexo de uma causa. Então, se você não comete o ato, você não tem o reflexo. Entendeu? Ato, causa e efeito. Efeito de uma causa. Deu para você entender? Ó, se você planta giló, o pé de giló que você plantou é a causa. Comer o giló é o efeito. Então você acha que você está sofrendo, meu filho? Eu falei, estou sofrendo demais. Não, você não está sofrendo. O que você está enfrentando é o efeito do que você fez. Então, quando é efeito do que nós fizemos, não é sofrimento. Analise só para você ver. Ela falou para mim assim que o único ser que na Terra, você entendeu? Que nós poderíamos entender que, de alguma forma, assim, sofreu, foi nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque ele não tinha nada que expiar. Ele não tinha nada que provar. Ele não tinha nada que reparar. E, no entanto, ele passou por tudo que passou para nos mostrar que aqui na Terra não se logra êxito perante a providência divina se não for através de sangue, suor, dor e lágrima. Só que tudo isso nós quem plantamos. E ela ainda me fez uma colocação. Ela falou assim, você vai ao dentista. O dentista descobre que você está com a cárie ali no dente. Ele diz assim, olha, você não quer já procurar, vamos restaurar esse dente agora. Não, deixa isso mais para frente. Tudo bem, ué. O dente é seu, você faz o que você quiser, né? Daí 6 meses, você tá com o rosto inchado, parecendo papo de peru. E aquela dor, né? E aquela pessoa tomando dipirona, tomando isso, tomando aquilo, colocando dentro do buraco do dente, aquele um tal de doutorzinho, não sei o quê, anestesia. Aí você pergunta para a pessoa assim, mas o que você tá... Eu tô sofrendo demais. Ele tá sofrendo? Não. Luiz, ele tá sofrendo. Não tá. Aquilo ali é efeito de uma desobediência. É efeito de uma causa. A causa
O dentista descobriu a causa. Por que não tratou aquele dia? Por exemplo, a pessoa, né, sabe que tem que se alimentar bem e tudo mais, mas não. Ele manda tudo para dentro. O olho dele chega assim, dá aquela olhada na mesa assim e já manda tudo para dentro. Aí depois ele tá ali tomando sal, né? Sal de hena, essas coisas todas, antiácido, e outros vomitam, outros passam mal, e outros ficam alegres demais porque bebe, né? Fica naquela alegria, naquela risaiada. Eu não entendo isso. As pessoas bebem para ficar tonta. Mais ainda que tonto que já são. Bebe para rir. Bebe para falar mal, para falar demais. Será que já não está contente com o tanto que já fala mal, com o tanto que já fala, com o tanto que já ri? Para que beber mais? Para ficar mais tonto? Então olha só para você ver os conceitos. Aí eu peguei e falei para ela assim, mas e com relação à morte, vó? Desde que o mundo é mundo, sempre houve morte no mundo. Ela falou, mas engraçado, meu filho, eu nunca vi nenhum morto. Eu falei, mas só vai me dizer que a senhora não morreu. Nem eu morri. Eu falei, mas como assim? Ela falou, mas você já parou para analisar que se eu tivesse morrido eu não estaria aqui conversando com você? Existe a imortalidade da alma, meu filho. Até quando você vai aprender isso? Você parece que não quer aprender isso. Nem meu corpo físico não morreu. Desintegrou e todos os elementos foram ali retirados. Aquele corpo físico, depois de todos os elementos extraídos, ele serviu de matéria orgânica, como uma árvore e muitas outras coisas no mundo, uma vez que o corpo físico é constituído de elementos que compõem-se todas as matérias físicas. O conceito de morte é que existe. O conceito, a falta de conhecimento das pessoas. Essa perda, a gente respeita essa perda, mas essa perda é falta de conhecimento, isso é ignorância. É necessário, não se evolui. Imagine só se ninguém nunca no mundo desencarnasse. Pensa bem. 190 mil anos. Quantos anos você tem? 190 mil anos. Não, e o outro? Você pergunta pro outro assim, quantos anos você tem? Ah, fisicamente. Ah, eu tenho 8 bilhões de anos. E você? 20 bilhões? Porque o corpo dele foi trazido para cá através de outras naves especiais, entendeu? Porque nunca desintegrou, aquele corpo físico nunca morreu. Eu digo, mas você está falando a respeito desse tema? Sim, é o esmiuçamento. Aquele que faz por onde. Voltando agora, aquela questão que nós já comentamos, mas não vou comentar de novo. Uma pessoa, ela infringiu as leis divinas, né, em vidas passadas, e parece que ele tinha que perder, não sei se era a mão ou o braço, um negócio assim. Mas nessa existência ele ingressou nos trabalhos da caridade, da obras filantrópicas, desde moço, e trabalhou demais. Na casa espírita, ia atendendo os necessitados, e pá, né? Viveu uma vida totalmente ali digna. Só que um dia no serviço dele,
Ele descuida lá e uma serrinha lá, né? Não sei os nomes dessas coisas. Cortou o dedo dele. Ah, pra quê? Ele foi nervoso no centro à noite. Pensando assim, hoje eu vou chamar o mentor da casa na chincha. Hoje ele vai me pagar. Mentor manifesta lá, o que foi, meu filho? Ah, não tô bom com vocês não. Mas por quê? Onde vocês estavam? Que não me protegeram? Deixaram eu perder esse dedo da minha mão? A vida inteira eu trabalhando na casa espírita e vocês não me protegem? Que protetores são vocês? Aí o mentor ouviu as queixas dele, né? E falou assim, olha meu filho, dê graças a Deus você ter perdido um dedo. Sabe por quê? Não era pra você ter perdido o dedo, não. Era para você ter perdido a mão, era para você ter perdido o braço inteiro. Mas devido você trabalhar a vida inteira sem esse pedacinho, você não podia retornar à pátria espiritual sem perder esse pedacinho. Porque não é porque você trabalhou a vida inteira que você vai retornar à pátria espiritual isento de um choque moral. Você tem que, pelo menos o mínimo, você tem que sentir na pele o mínimo do máximo que você cometeu em vidas passadas. Agora, gente, nós temos que entender que a nossa vida aqui na Terra, ela é da seguinte forma. Pensa assim, ó. Eu vou usar um termo pejorativo aqui, mas você me dá licença. Pense em todas as desgraças que você já viveu na vida. Desde quando nasceu. Até hoje. Não foram muitas desgraças? Não foram muitos acontecimentos? Quantas vezes você já pensou em se suicidar, em matar, em roubar, traído, traída, né? Descaso, humilhação desse, daquele, não é? Agora, voltemos um pouquinho no tempo. Antes de reencarnar, sabe o que aconteceu com você? Eu falo você, mas é todos nós. Os programadores reencarnatórios, eles, analisando as nossas fichas espirituais passadas, eles chegam a uma conclusão de que nós não conseguimos, numa só existência, passar por tudo que nós cometemos em vidas passadas. Então, o que eles fazem? Eles pegam e faz da mesma forma como nós fazemos aqui. A pessoa, quando quer comprar uma televisão, ele não vai na loja. Vamos só simplificar, só para você entender, ó. Ele não vai lá na loja e não compra uma televisão de R$ 1.000 com prestações bem facilitadas, assim, 20 prestação de R$ 50, né? E a pessoa sai dali alegre, né? Fala, mas R$ 50 não é nada. R$ 50, isso aí é dinheiro de comprar leite para os gatos, né? Tá bom. Então nós vivemos nas mesmas condições. Tudo que nós já passamos nessa existência toda é apenas uma prestação de R$ 50. Ainda tem 19 prestação lá na contabilidade divina de R$ 50 para nós passarmos em próximas existências. Agora, existe aquele caso assim, ó. Tem pessoas que nascem aqui na Terra trazendo aquela dívida de R$ 50. Né? Tem pessoas que com esses R$ 50 ele trabalha tanto no caminho do bem que ele quita esses R$ 50
e ele ainda consegue quitar mais umas 5 parcelas daquela que está no plano espiritual. E ele retorna ao plano espiritual, você entendeu? Vamos pensar assim, ele quitou 10 prestação. Ele retorna ao plano espiritual e lá eles notificam ele, falam, ó, você trabalhou muito bem, você conseguiu não só quitar R$ 50, mas também mais 9 prestações. Você conseguiu pagar 10 prestação nesta existência? No entanto, você só tem mais 10 prestações só. Que maravilha, graças a Deus. E agora é aquele que é o contrário. Ele nasce aqui para pagar R$ 50. E ele se desgraça de uma tal forma que ele retorna à pátria espiritual um dia com mais 10, 20, 30 prestação de R$ 50. Inacabado. Aí chega lá e já tem 19 prestação de 50 lá. Com mais 20 prestação que ele arrumou aqui na Terra. Complicou tudo. Né? Vai para 49 prestação. Aí depois vem aquela pergunta. Quantas vezes havemos de reencarnar aqui na Terra? Quantas vezes havemos de reencarnar? Quantas vezes for necessário. Mais ou menos responderam-se os bons espíritos. Quantas vezes for necessário. Até quitarmos os nossos últimos centavozinhos. Então o que nós passamos aqui na Terra é apenas uma parcela da nossa dívida. Não adianta nós reclamarmos. Aí você me diz assim, mas o que tem a ver isso com a pergunta? Olha só. Pois que aquele que tira a vida ao seu semelhante, corta o fio de uma existência de expiação ou demissão. Aí é que está o mal. O mal está em o indivíduo cortar o fio, você entendeu? Da existência programatória, da providência divina dos arquitetos siderais, da programação, prova e expiação dele e a missão dele. A seriedade, o crime para a justiça divina. O conceito de crime para a justiça divina não é o mesmo conceito como se trata aqui na Terra. Porque para a justiça da Terra, crime é a pessoa ter matado o outro, não é? Pá. Cemitério para aquele lá que morreu. Para a justiça divina, não. Crime para a justiça divina é aquele indivíduo ter interrompido. Vamos ver se você consegue entender isso agora. Crime para a providência divina, crime para os arquitetos siderais, crime para os programadores daquela reencarnação, crime para aquele envolvido naquele desastre, vamos dizer assim, crime para a providência divina. Encontra-se no fato de interromper aquela programação dos arquitetos siderais, aquela programação daquela prova e daquela expiação,
a programação daquele espírito o qual ele pretendia naquela existência como um professor. Você viu que eu usei professor para poder generalizar todo mundo. De evangelizar milhões de alunos, de levar o conhecimento, a cultura a milhões de pessoas. Isso para a providência divina é que é considerado um crime, mas não o fato de ter matado o outro indivíduo. Você sabe por quê? Que não? Porque para a providência divina não existe a morte. Para a providência divina não existe a morte. Você entendeu? O criminoso aqui na Terra, ele responde pelo fato dele ter. Olha só para você ver. Ó. Pois que aquele que tira a vida ao seu semelhante corta o fio de uma existência de expiação. Para a providência divina, o crime é esse, daquele indivíduo ter cortado esta oportunidade, ter interrompido esta oportunidade física. Você entendeu como é que é? Física. Não espiritual. Porque espiritual existe a imortalidade da alma. Então ninguém nunca matou ninguém. E ninguém mata ninguém. E ninguém nunca matará ninguém. Devido à imortalidade da alma. Agora, existe as consequências do ato. Os quais ambos ali estiveram envolvidos. Aquele que se sucumbe, se ele, tendo conhecimento, pode ser que ele, ao se ver no plano espiritual, aceite com resignação, como pode ser que ele se transforme e se torne um obsessor daquele que retirou ele do corpo físico, daquela programação toda, daquela prova, daquela expiação. Não sei se deu para você entender. Então, perante a providência divina, o assassino, o criminoso, ele responde por ter interrompido a programação espiritual, a programação que aquele espírito nela se encontrava, aquele desejo de evangelizar aquelas pessoas todas, de transformar alunos em cientistas, em filósofos, em médicos. Só que aí por esses motivos de invigilância, tanto dele quanto daquele criminoso, vamos dizer assim, culminou-se naquele momento ali, onde a humanidade, por falta de conhecimento, classifica isso como uma fatalidade. Mas não existe fatalidade. É uma prova. E não deixa de ser também uma expiação. Então vejamos. Os flagelos, as calamidades, são provas que proporciona ao homem a ocasião de exercitar a inteligência, de mostrar a sua paciência e a sua resignação ante a vontade de Deus. Então nós vamos dizer o quê? Então o criminoso, ele não paga por ter
matado o corpo físico perante a providência divina. Corpo físico. Ele paga, ele responde por ter interrompido aquele ciclo de vida, aquela programação espiritual, aquela programação daquela alma que muito bem foi elaborada. Mas aí existe também os atenuantes, né? A forma como aquele professor vivia, positivamente ou negativamente, tudo isso é analisado. Tudo isso é analisado. Olha só para você ver como que o negócio é complicado. Então, olha só. Aí é que está o mal. Uma existência de expiação ou de missão. Aí é que está o mal. O fato dele ter interrompido. Nós vamos continuar nesse mesmo assunto. No próximo vídeo, quero explicar um outro item para você.